Maravilha, pessoal. Acredito que já estamos gravando. Sejam todos bem-vindos, então, a mais uma aula de gestão ambiental. Hoje nós vamos tratar, galera, de águas e efluentes, tá? E aqui já começo de pronto, né? Comentando para vocês que entendam esse efluentes escrito aí como efluentes ou esgotos domésticos, tá? Em linhas gerais, né, as duas coisas têm o mesmo sentido. Tá? A única diferença é que a gente fala de efluentes em termos técnicos para a água pós-uso em indústrias, né, no setor empresarial, e quando a gente fala de esgotos domésticos, o próprio nome já está dizendo, é a água pós-uso das residências, né, ou dos núcleos familiares, tranquilo? Mas aqui a gente vai falar especificamente, claro, de efluentes, tá? A palavra efluentes, mas entendam como sendo nos dois sentidos, tanto esgoto, aquela questão domiciliar, quanto a parte industrial, tá certo? Bom, pessoal, vou começar falando um pouco da questão do histórico do uso da água, tá? Isso não é um fato, não é algo desconhecido de vocês, acredito que, inclusive, vocês, dependendo, claro, da área no qual vocês curtem, vocês gostam, vocês investigam, leiam, enfim, pode ser que vocês também tenham uma ideia sobre a questão do histórico da água, do uso dessa água. Por que eu digo isso? Porque, pessoal, desde muito tempo as cidades crescem, a urbanização acontece ao redor de recursos hídricos, né? Ao redor de mananciais de água, pois justamente é essa água que vai servir para o consumo humano, para a dessedentação de animais, para a produção de alimentos, higiene e por aí vai. Tá? Então, historicamente, a nossa relação com a água vem desde sempre, né? A gente, eu digo seres humanos, né? A gente, quando vai procurar um lugar para se instalar, a nossa tendência é sempre procurar um lugar onde a gente encontre água, para os diversos usos normais que nós podemos ter. A urbanização não é diferente disso, né? As cidades nasceram ao redor de rios, e através disso, né, faziam tanto a sua fonte de consumo, como também o seu local de descarte, seja de esgotos, seja de resíduos, e ali então utilizavam aquele recurso hídrico para se desfazer, digamos assim, de tudo que não queriam mais, de tudo que não prestava mais para eles, então utilizavam um recurso hídrico como o lixeiro, digamos assim, né, para se ver livre daquele material. Bom, isso ao longo do tempo, né, claro que naquela época, e aí eu digo lá, década de 30, 40, ou até mesmo anterior a isso, né, a gente sabe que a quantidade de pessoas, a quantidade de resíduos gerados, a quantidade de esgotos gerados eram bem menor do que hoje, né? E aí, claro, que tinha, digamos, uma forma de desaparecer, né, todo esse material da frente das pessoas sem que interferisse na vida de outros. Porém, isso, com o passar do tempo, com a urbanização, com o aumento populacional, né, e o aumento da necessidade de abastecimento através desses recursos hídricos, nós, digamos, aumentamos aí o número de conflitos relacionados à água. Tá? Ainda hoje, né, quando a gente tem cidades já estruturadas e nós temos, por exemplo, alguma situação de pessoas com alta vulnerabilidade, buscando o seu espaço, né, a sua área de residência ou o seu meio social, geralmente essas pessoas estão sempre à margem destes rios, desses arroios. Então, se a gente for pegar um exemplo, na região metropolitana, a gente pode ter bem claro isso naquela região das ilhas, né? Então, ali a gente tem recurso hídrico e nós temos algumas populações ali que vivem, muitas vezes se instalam de maneira irregular, para que tenham, de alguma forma, o acesso,
mínimo, né, aquela água que vai servir tanto para lançar os seus esgotos, seus resíduos, quanto para o consumo. E aí, claro, nós temos grandes problemas relacionados à água, como a contaminação, escassez, etc. Claro que a escassez e a contaminação também tem outros fatores que envolvem isso, né? Mas a gente vem aí num processo histórico de uso desordenado desse recurso e, por consequência, hoje nós estamos colhendo esses frutos desse uso desordenado, né? Em alguns lugares nós temos eventos críticos como a escassez, a estiagem, a seca, por exemplo, lá ali no sul do nosso estado, né? Nós recentemente estávamos comentando, né, nas mídias aí, a questão da falta de água, a questão do aumento do preço de muitos produtos que dependem ali da agricultura, né, do agronegócio, e não tinha muitas vezes, o regime de chuvas estava bem instável, não tinha água necessária para irrigação daquela lavoura, daquela agricultura, né, e aí a gente tinha um aumento de preços. Do mesmo modo, nós acabamos de ver recentemente os alagamentos, as enchentes que ocorreram na Alemanha, por exemplo, né, em outros lugares da Europa também. Então, a gente tem essas relações com a água, né, bastante conturbadas. Em períodos nós temos grandes chuvas e alagamentos, em outros períodos nós temos um baixo regime de chuvas, e aí nós temos a estiagem e a escassez. E essa é a nossa relação com a água, justamente porque a gente não observa, historicamente, né, a importância desse recurso. E a importância desse recurso, nós já comentamos, em 2010, né, foi aí reconhecido pela Organização das Nações Unidas, né, a importância da água potável, né, da água necessária, disponível e com qualidade para o consumo humano, a questão também do esgotamento sanitário, reconhecendo então esses dois fatores, água potável, saneamento básico, né, saneamento para que, como direito humano, né, para que as pessoas tenham aí uma qualidade de vida melhor. Então vejam que importante a gente observar a importância desta água, desse recurso, para a vida em sociedade, para a vida do homem de uma maneira geral. Bom, dito isso, né, falando esse breve histórico dessa nossa relação com os recursos hídricos, em 1988, como vocês sabem, nós temos aí a Constituição Federal, e ela traz lá no artigo 21, no inciso 19, se não me engano, traz que a União tem o dever, então, de estabelecer um sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E, através disso, então, surge para nós, lá em 1997, a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, trazendo uma série de questões a serem analisadas, algumas bases, fundamentos importantes para a aplicação da política, né, e a gestão dos recursos hídricos de uma maneira geral, e também alguns objetivos que devem ser observados. Então, através disso, vamos dar uma olhadinha no que traz essa Política Nacional de Recursos Hídricos, que são alguns elementos muito importantes para nós observarmos a importância da água. Depois disso, nós vamos falar aí sobre os efluentes e sobre o tratamento desses efluentes, tá bom? Então, vou apresentar minha tela para vocês. Aqui, pessoal, nós temos como fundamentos, e aí fundamentos entendam como a base, né, como o alicerce para a aplicação da política, alguns elementos muito importantes, tá? Primeiro, a água é um bem de domínio público. Pessoal, aqui é uma coisa interessante a gente observar, que nós tínhamos já um código de águas lá da década de 30, tá? No qual ela dizia que algumas águas que estivessem em áreas particulares eram do dono daquela área, ou seja, a água poderia se tornar um bem particular e aquela pessoa poderia usar, né, da maneira que bem entendesse, porque ele era o dono daquele recurso hídrico. O que mudou, então, ao longo do tempo, né, trazendo agora, nesse inciso 1º do artigo 1º, que a água é um bem de domínio público. Isso significa dizer que traz agora, né, a ideia de que a água é um recurso no qual o poder público possui o comando e controle para estabelecer os diversos usos,
para determinar autorizações, ou seja, para autorizar ou não o uso, a barragem, a derivação de determinados recursos hídricos, certo? Então, sai daquele caráter individualista, daquele caráter particular, para um caráter de bem público, de bem no qual o poder público tem a relação de comando e controle. Ele que vai gerenciar os usos, ele que vai autorizar ou não o uso daquele bem, daquele recurso hídrico. Então, isso é importante, uma mudança relevante que nós temos da década de 30, que veio sendo trazido depois pela Constituição Federal de 88 e, consequentemente, pela política nacional que nós estamos vendo. No inciso 2º, também é uma coisa muito interessante, porque traz que a água é um recurso natural limitado. Bom, isso aqui não precisa de explicação, né? Recurso natural limitado significa dizer que ele tem o potencial de terminar, né? Ele tem essa ideia de limitação. E quando a gente fala que ele é dotado de valor econômico, é justamente dar um preço, dar um valor para esse recurso, para incentivar o uso racional da água. E o uso integrado dessa água também, né? Permitir os múltiplos usos. Então, por que é cobrado, né? Por que a gente paga pelo uso da água? Justamente para que a gente tenha uma ideia, né, do valor econômico do recurso e poder utilizar ele de maneira racional, de maneira que a gente possa permitir aí uma sustentabilidade do recurso, né? Para que nós, enquanto geração, possamos utilizar de maneira de termos disponibilidade e qualidade adequada, e também permitir com que as futuras gerações possam ter também acesso, né, a um recurso disponível, com uma quantidade disponível e com uma qualidade também adequada para os diversos usos. Tá? Então, um recurso natural limitado é porque ele pode acabar. E o valor econômico é para que a gente possa entender o custo disso, para que a gente possa ser incentivado a racionalizar o uso deste recurso. Tá? Aí outro ponto, e aqui acho que cabe também uma análise, né, mais aprofundada, no inciso 3º fala que em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Esses são os usos prioritários. Aí cabe a gente também se fazer um questionamento de quando nós temos uma situação de escassez, as indústrias podem continuar utilizando o recurso hídrico da maneira como estavam utilizando ou devem reduzir o uso, muitas vezes suspender o uso do recurso, justamente pela questão de priorização da utilização. Então, aqui cabe realmente uma discussão, porque entra a ação do poder público, né, de maneira a controlar este uso, até mesmo para evitar possíveis conflitos relacionados a este recurso hídrico. Então, cabe aqui uma análise mais aprofundada de o que será que está acontecendo, né, quando nós temos essas situações de escassez, de estiagem seca. Será que, de fato, nós temos o uso prioritário, o consumo humano e dessedentação de animais? Ou ainda, mesmo nessas situações, nós continuamos tendo, né, o uso por diversos fatores, né, como a produção, como irrigação, como mineração, produção de energia, etc, etc, etc. Então, a gente precisa aqui analisar com bastante calma este inciso 3º. Por mais que seja um fundamento, por mais que seja uma base de uma política nacional, não necessariamente ela é eficaz, né? Então, isso precisa ser analisado com bastante calma. No inciso 4º, como base dessa política, traz que a gestão dos recursos hídricos, então, deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Claro que, considerando nesse sentido, a classificação dessa água, né? A qualidade dessa água. Então, dependendo, claro, da classificação deste recurso hídrico, deve-se proporcionar o uso múltiplo capaz, né, de suprir as necessidades com base naquela classificação. Então, vamos supor que nós temos lá um recurso hídrico com uma qualidade excelente, né, por exemplo, uma água doce de classe especial, que é a melhor classificação que nós temos do recurso hídrico com característica doce, né, o uso dessa água, a gente não pode permitir, por exemplo, um lançamento de
efluentes com diversos contaminantes nesse recurso hídrico, porque pode inviabilizar determinados usos, como o consumo humano, por exemplo. Então, isso também deve ser observado. E a questão ali de proporcionar o uso múltiplo das águas, né? Essa questão de gestão descentralizada também. Então, deve ser observado aí a possibilidade de o transporte aquaviário, a produção de energia, o consumo humano, seja na área urbana ou na área rural, irrigação, né, a produção de alimentos, produção industrial, mineração, entre outros usos que podemos ter, como atividades esportivas, né, recreação, né, contato de uso, uso de contato primário ou contato secundário, a depender da situação. Então, todos esses são usos múltiplos das águas. Espera aí, só um minutinho. Então, todos esses aí são usos múltiplos das águas. E quando a gente for gerenciar um determinado recurso hídrico, com base na classificação, então, a gente vai avaliar quais são os usos possíveis dessa água e permitir com que todos esses usos sejam possíveis, tá? Depois fala da questão da bacia hidrográfica, gestão dos recursos hídricos de maneira descentralizada, né? Ou seja, a gente, por mais que o poder público tenha o poder de comando e controle, né? A gente tem aí uma boa parcela, né, dos usuários, das comunidades, de entidades de ensino e outras situações que pertencem aí a um comitê de gestão, no qual vão juntos, né, analisar as possibilidades de uso desses recursos, fazer a gestão, digamos, arbitrar determinados conflitos. Então, essa gestão descentralizada é isso. Por mais que o poder público esteja ali, os usuários devem ter também uma parcela de participação nessa gestão, tá? E aí, entrando nos objetivos, é claro que a gente não vai se ater a toda a política nacional, mas é que são pontos importantes, até mesmo para a gente avaliar uma série de outras situações e ver como que nós hoje estamos utilizando os recursos hídricos, se nós, de fato, estamos atendendo o que está previsto na política nacional, ou se nós estamos bem aquém disso que está previsto. Tá? Então, por exemplo, são objetivos da política, ou seja, onde é que essa política quer chegar, né? Quais são as propostas, quais são os resultados que eles querem alcançar. Tá? Então, assegurar a atual e futuras gerações, aqui a gente está falando de uma questão de sustentabilidade, né? E aí, quando fala de questão de sustentabilidade, a gente está falando de uma questão de disponibilidade, ou seja, quantidade de água. Já vimos que a água é um recurso limitado, então a gente precisa observar isso também, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Então, a gente está falando de sustentabilidade, está falando de água disponível, está falando de qualidade da água, e para tudo isso nós precisamos de um empenho no controle do uso desses recursos, né? Não permitir o uso indiscriminado, não permitir que nós tenhamos aí desperdícios nas questões dos usos, evitar contaminações, né? E caso ocorra algo nesse sentido, fazer esforços aí para minimizar os impactos causados dessas contaminações, entre outras ações de comando e controle. Tá? Utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário. Pessoal, utilização racional, nós já sabemos o que é, né? É uma utilização sem desperdícios, uma utilização buscando evitar falhas em termos de distribuição, uso. Quando a gente fala de gestão integrada, a gente está falando de permitir o uso múltiplo dessas águas e também, claro, incluindo o transporte aquaviário, que muito foi usado, né, e ainda é usado de maneira bem intensa, né, o transporte de cargas por meio de navios, né. Há um tempo atrás, o transporte aquaviário era dos focos de transporte de cargas que nós tínhamos. Claro que hoje nós temos diversos modais, né, de logística, mas o transporte aquaviário, há um tempo atrás, era, digamos, um dos principais, né, para transportar carga de um país a outro. Então, aqui nós temos, no inciso segundo, um dos objetivos, que é a utilização racional e integrada desses recursos.
No inciso terceiro, fala da prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou do uso inadequado dos recursos hídricos. Mais uma vez aqui, aí já dando gancho para nós entrarmos no nosso próximo assunto, veja que eventos hidrológicos críticos decorrentes do uso inadequado dos recursos hídricos, nós podemos entender, por exemplo, como o uso irracional, e aí a gente traz de novo aquela questão da limitação do recurso hídrico, a questão de lançamento de efluentes a ponto de causar contaminações e, consequentemente, poluições. Depois a gente vai ver que a gente precisa ter uma ideia muito clara de que impacto ambiental é diferente de poluição ambiental, e a gente precisa entender isso antes de tomar qualquer tipo de conclusão sobre um fato. Então, prevenção e defesa contra esses eventos hidrológicos críticos é, de fato, na questão da prevenção, né, é, de fato, agir de modo a autorizar ou não empreendimentos a lançarem determinados efluentes com determinada carga poluidora em determinados recursos hídricos, ou até mesmo fazer a questão da outorga de direito de uso das águas para que nós tenhamos aí uma disponibilidade hídrica a favor de todos e não de um indivíduo ou de uma minoria. Tá? Então, essas são ações importantes para a questão da prevenção. Bom, a defesa, e aí a gente pode observar que muitas vezes as grandes cidades, né, e as regiões metropolitanas fazem algumas obras, né, para conter alagamentos, para conter, em períodos de grande chuva, algum evento que possa realmente trazer danos à sociedade, e aí cria essas barreiras de defesa, né? Se a gente for pegar uma questão histórica, Porto Alegre, né, o centro histórico já passou por alguns alagamentos, né, por algumas inundações, em períodos de grandes chuvas, né, por causa ali também do Lago Guaíba, né, que recebe água de vários rios. Então, em períodos de grandes chuvas, aí nós temos um alagamento da região central ali de Porto Alegre. E ali na Avenida Mauá, né, agora é Avenida Mauá, agora não lembro se ainda é Mauá o nome daquela avenida de entrada de Porto Alegre, mas ali foi construído em determinado período muros, né, altos para tentar conter esses eventos hidrológicos críticos, né, foram construídos alguns portões grandes para tentar permitir o acesso, claro, né, no cais do porto ali, mas também proteger desses eventos. Então, são formas de defesa. Claro que existem outras formas de defesa, né, mas aqui eu estou citando uma que parece que pode ser que fique um pouco mais claro para a gente poder entender, tá? Origem natural, e a gente pode entender que alagamento seja de origem natural, mas a gente sabe que nós temos um grande fator antrópico aqui, né? E vai depender, claro, da situação dos grandes centros urbanos, né? Da questão até mesmo de impermeabilização das cidades, de permitir com que a gente tenha uma absorção, né, da quantidade de chuvas, por exemplo, em uma cidade. Então, dependendo, claro, da infraestrutura, né, e do desenho da cidade, a gente pode ter influências aí naturais para a causa de alagamentos, entre outros. Tá? A gente pode também entender que as margens dos rios, o que hoje há uma grande discussão, né, sobre essas áreas de preservação permanente, então a proteção dessas áreas é uma forma de prevenir, né, que alguns eventos hidrológicos possam ocorrer, então em grandes cheias dos rios, em momentos de estiagem também, acho que isso pode proteger a questão de assoreamento dos rios, então a proteção dessas margens também é algo que deve ser observado para a prevenção desses eventos hidrológicos críticos, tá? Eu tenho uma certa crítica quando a gente fala de origem natural, porque, em grande parte, nós, né, com as nossas obras, com as nossas interferências nos recursos hídricos, e na questão das cidades, nós temos grande parcela de culpa, né, nesses eventos hidrológicos críticos. Mas, claro, essa é a minha opinião. Bom,
Indo adiante, então, o último objetivo, né? Não significa que é o último objetivo de fato, mas descrito aqui na política nacional, incentivar e promover a captação, preservação e aproveitamento de águas pluviais. Veja que essa aqui foi incluída em 2017, bem recente, né? Isso aqui também traz para a gente uma observação de que 2017 nós tivemos aí alguns períodos críticos, né, com relação à capacidade que nós tínhamos hídrica, né, tanto para produção energética quanto para consumo, utilização para diversos usos, né. Então é um período no qual acho que se notou aí a necessidade de ter outros meios, né, de sermos abastecidos por águas. Tá? Como a gente sabe, a água é importante para diversas situações, produção de bens, alimentos, o próprio ser humano, né, necessita de uma grande quantidade de água. Então, esse objetivo traz para a gente uma análise do que nós temos hoje, né? Será que de fato nós temos um incentivo para o aproveitamento de águas pluviais? A gente sabe que é necessário um determinado investimento, principalmente em residências, né? Para que a gente tenha um aproveitamento dessas águas pluviais. E aí, para que nós possamos investir, muitas vezes nós precisamos do incentivo de bancos, né, através de financiamentos, para que nós possamos ter aí, de fato, a captação dessas águas pluviais, né, muitas vezes a gente pode pensar que esse instrumento, né, de captação de água pluvial pode ser um instrumento simples, e claro, para algumas utilizações pode ser um instrumento simples, mas muitas vezes essa água ela carrega consigo algumas substâncias, alguns contaminantes, então para alguns usos fica inviabilizado se não ocorrer algum tipo de tratamento simplificado, né, no mínimo, uma desinfecção ou algo do gênero, para que possa ser utilizado para mais usos, né. Então, aqui a gente tem um objetivo que ainda, né, precisa ser melhor estruturado, que é a questão do incentivo dessa captação e aproveitamento das águas pluviais. Nós estamos avançando, claro, né, diversas residências hoje, inclusive, já são construídas, né, com reservatórios para captação de água. Então, mas claro que isso depende também muito de quem está, digamos, construindo, de quem está idealizando, né, uma determinada obra, que tem o interesse ali de fazer esse tipo de captação, muitas vezes por uma questão financeira, né, porque se sabe que ter aí o abastecimento público também não é nada barato, né, então fazer a captação desta água da chuva, muitas vezes se torna aí um instrumento, né, de redução das contas diárias de determinadas pessoas. Então, isso pode ser uma forma. Mas a gente ainda precisa investir mais, incentivar mais em termos de financiamento, em termos de redução de tributos para uma série de questões para promover a captação de água da chuva, em termos de equipamentos, instalações, né, prestação de serviços com relação a isso. Então, precisa ainda, acho que, envolver o poder público de uma maneira mais integrada para que nós tenhamos esse objetivo efetivado. Tá? Bom, aí nós temos outras coisas, aí podemos falar sobre bacia hidrográfica, comitê de bacia hidrográfica, entre outros, mas eu acho que aqui dá para a gente ter uma boa ideia do que nos espera com relação aos recursos hídricos. Né? A gente tem uma política nacional que está estruturada há um bom tempo, mas ainda é necessário, né, digamos, uma ação integrada do poder público para que a gente tenha, de fato, esses objetivos pretendidos e que eles possam ser alcançados de maneira mais geral, tá? Bom, dito isso, vocês devem ter visto ali que existem, né, alguns fatores que nos remetem à questão de esgotos, à questão de efluentes, a questão realmente do uso desses recursos hídricos, que são influenciados por ações antrópicas ou por atividades humanas em sociedade, que podem prejudicar a qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos. Tá? Então, agora nós vamos passar a falar dos efluentes. Tá? Efluente nada mais é do que a água após utilização
pelo setor industrial. Tá? Pelo setor industrial. Se nós falarmos tanto de esgotos domésticos quanto efluentes, nós sabemos que nós temos momentos de picos de geração, né? Por exemplo, vou falar de esgotos domésticos, a gente sabe que os picos de geração dos esgotos nós temos ali no início da manhã, lá por volta de 6h30, 8 horas, e depois no final da tarde, por volta de 5h30 até 8 horas também. Tá? Então, esses são os momentos de pico de geração de esgoto. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o momento onde as pessoas estão tomando café, estão tomando banho, indo para o trabalho, né, indo para os estudos, ou no final da tarde retornando para casa também, né, tomando banho, comendo, se alimentando, cozinhando, e uma série de situações que acontecem com o uso desses recursos. Tá? Então, são esses momentos de picos. Ah, quem é que falou isso, professor? Bom, estudos da CETESB, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, já demonstram, né, esses períodos como os picos de geração. Você pode perguntar, tá, mas por que relevância tem esse dado? Esse dado tem extrema relevância porque se a gente for falar de tratamento de esgotos ou até mesmo tratamento de efluentes, a gente precisa avaliar quais são os picos de geração. Porque uma estação de tratamento, por exemplo, ela não é construída para tratar momento determinada quantidade e outro momento outra quantidade. Nós precisamos ter uma constância de geração, né, ou de água a ser tratada, né, efluente, enfim, a ser tratado. Porque, caso nós não tenhamos essa constância, nós vamos ter uma baixa eficiência de tratamento, ou nós vamos ter uma estação subdimensionada ou superdimensionada. Tá? Então, isso precisa ser estudado, precisa ser avaliado em cada região. Então, vamos pensar que a cidade de Feliz, né, deve ser feito, caso um dia seja implantada uma estação de tratamento de esgoto sanitário, precisa ser avaliada a quantidade de esgoto, uma perspectiva de aumento de quantidade de esgoto sendo gerado na cidade ao longo do tempo, e aí tem que fazer uma previsão de 10, 20 anos, né, até mesmo para que se estruture um sistema de esgotamento sanitário com relação aos esgotos, né, de uma maneira realmente real, né, e não subjetiva. Então, isso é necessário ser observado. Os picos de geração, né, então, quando que eu tenho maior geração, quando que eu tenho menor, analisar a concentração, a carga poluidora desses esgotos, para que então possa ser determinado o tipo de tratamento a ser dado para aquele esgoto, para aquele efluente. Então, tudo isso precisa ser estudado, precisa ser avaliado. Bom, dito isso, dentro, né, desses esgotos, desses efluentes, nós temos substâncias contaminantes, cargas poluidoras, que são, para nós, em termos técnicos, chamados de parâmetros. Parâmetros. Pessoal, se estiver indo rápido, por favor, tá? Me parem, chamem, perguntem, tá? Isso aqui é para ser, né, um diálogo e não um monólogo. Então, eu preciso, claro, da participação de vocês. Show. Então, pessoal, dentro, né, desses esgotos, desses efluentes, nós temos os chamados parâmetros. Que parâmetros são esses? Nós temos, né, a carga orgânica, a carga inorgânica, então nós temos sólidos, nós temos DBO, DQO, nós temos oxigênio, nós temos coliformes, nós temos compostos químicos, a depender, né, de qual é o processo que gera aquele efluente. Então isso é importante, né? Cada efluente, cada nitrogênio, boa, Paulo, nitrogênio, fósforo, tá? Entre outros elementos químicos, tá? Então, tudo isso pode estar compondo, né, determinado efluente, determinado esgoto, a depender de como é gerado, né? Então, nós temos aí o esgoto sanitário, esgoto doméstico, né, com uma característica mais orgânica. É claro que nós podemos ter compostos químicos no esgoto doméstico, podemos, né? Até mesmo porque a população, ela se medica, né? Então, ela tem a utilização de medicamentos. Nós temos, nesse sentido, né, elementos químicos sendo lançados no esgoto doméstico devido a essas pessoas que acabam, né, ingerindo medicamentos. Então, isso vai sair na urina, vai sair nas fezes e vai compor aí aquela carga poluidora.
tá? Mas na sua grande massa, digamos assim, nós temos um efluente mais orgânico. Diferentemente, claro, vai depender do tipo de produção, do tipo de setor industrial que nós estamos falando. Nós podemos ter um efluente com uma característica mais química, um efluente com uma característica mais orgânica, um efluente com uma característica mais inorgânica, enfim, isso vai depender do tipo de processo produtivo realizado em cada indústria, tá? E claro que dependendo disso, nós vamos ter diferentes tipos de tratamento, formas de tratamento para termos uma maior eficiência e atender o que nós chamamos de padrão de lançamento de efluentes em um determinado corpo hídrico receptor. Tá? Padrão de lançamento nada mais é do que um limite estabelecido em uma resolução, em uma lei, no qual permite que determinado efluente seja lançado dentro deste padrão a um determinado recurso hídrico. Tá? Esse limite é determinado, ou deveria ser determinado, com base na qualidade do recurso hídrico receptor, né, do corpo hídrico receptor. Então, se nós temos ali um corpo hídrico receptor com uma classificação, com uma qualidade ruim, teoricamente ele poderia receber uma carga, né, poluidora um pouco maior do que um recurso hídrico com uma classificação, com uma característica, com uma qualidade melhor, né? Então, esse limite é estabelecido através disso. Claro, nós temos um limite, de uma forma geral, estabelecido pela resolução CONAMA 357, de 2005. Vocês podem dizer, professor, existe uma outra resolução mais atual? Sim. Existe, por exemplo, a 430 de 2011, só que a 430 ela altera algumas questões da 357, ela não revoga a 357. A 357 continua ainda vigente. Tanto é que se vocês pegarem no site oficial do CONAMA e pegarem a resolução 357, a oficial, vocês vão ver que ali estão todas as alterações realizadas. Tá? Ainda é uma resolução vigente. Então, dentro desta resolução do CONAMA, nós temos o padrão de lançamento, o limite, né, o topo a se chegar de determinados contaminantes dentro de um efluente pós-tratamento a ser lançado no corpo hídrico receptor. Tá certo? Bom, nós podemos ter, né, resoluções estaduais, como as resoluções CONSEMA, tá? Que podem estabelecer padrões, limites mais restritivos. Cabe aqui uma observação. Sempre uma resolução do CONSEMA vai estabelecer padrões, limites mais restritivos, não menos restritivos, tá? Então, sempre observando a resolução nacional, né, uma normativa nacional, ela pode estabelecer aí padrões estaduais com base nas características da região, tá? Então, uma resolução do CONAMA não consegue abordar as diferentes regiões do Brasil, as diferentes qualidades dos recursos hídricos presentes no Brasil, então ela estabelece lá um limite máximo. E, em acordo a esse limite máximo, as resoluções do CONSEMA têm que observar e serem ou iguais ou mais restritivas, nunca menos, tá? Ainda, tá? Por mais que nós tenhamos, e aqui também vale mais uma observação, na aula que nós falamos de resíduos sólidos, nós falamos aí, trouxemos, né, a parte da licença ambiental. Até posso buscar novamente aqui a licença ambiental para nós falarmos sobre isso. Tá? Mas a licença ambiental de determinado empreendimento pode estar lá dentro dessa licença, pode estar estabelecido pelo órgão ambiental ainda um limite mais restritivo do que uma resolução estadual, por exemplo. Tá? Então nós temos aí, não posso dizer que é uma hierarquia, mas há uma observação a ser feita que vai levar em conta o recurso hídrico, né, o corpo hídrico que vai receber aquele efluente pós-tratamento. E aí eu posso ter uma limitação ainda maior com base na licença de operação do empreendimento, certo? Até depois deixa eu ver se eu consigo aqui, a gente já mata essa charada, tá? Deixa eu pegar aqui uma das licenças que eu deixei já disponível para vocês, deixa eu
já abri ela para nós aqui, a gente já consegue ver isso. Aqui, eu abri uma, deixa eu apresentar minha tela para vocês, vai ficar mais fácil. Então, por exemplo, a gente tem lá a resolução do CONAMA, onde vai estabelecer padrões, né, limites para cada parâmetro, e nós temos a resolução do CONSEMA, né, a resolução estadual, que pode estabelecer aí novos parâmetros, novos padrões, desculpa, né, mais restritivos, e nós podemos ter ainda uma licença de operação no qual nós tenhamos aí uma limitação ainda maior, tá? Então aqui, ó, aqui a gente tem alguma questão relacionada aos efluentes. Aqui tem alguns limites, algumas coisas, mas não tem tanta informação. Deixa eu ver se eu consigo pegar a outra. De repente, deixa eu ver se nessa aqui tem os parâmetros. Ah, aqui tem os parâmetros, maravilha. Tá, olha só. Então aqui, ó, quanto ao efluente industrial e sanitário, né, ele fala aqui, ele fala uma série de coisas, de planilha, depois eu vou mostrar para vocês uma planilha relacionada aos efluentes, tá? Mas aí diz aqui, ó, a vazão máxima de efluentes líquidos a ser gerada é de 1.440 metros cúbicos, tá? Lembrando que cada metro cúbico tem 1.000 litros por dia, tá? A vazão máxima permitida para o lançamento dos efluentes líquidos industriais e sanitários é de tanto, que é a mesma que eles falaram que é gerada, tá? Então, não pode lançar por dia mais do que isso aqui de efluentes líquidos tratados, tá? Sendo que a vazão de pico, ou seja, a vazão máxima, não pode ultrapassar 1,5 vezes da vazão média horária naquele dia, tá? De modo a atender, então, a resolução CONAMA 430 de 2011, que eu comentei com vocês, que nós temos essa resolução do CONAMA, mais atual, que é a 357, mas nós temos a 357 ainda vigente, e elas são utilizadas em conjunto, tanto a 430 quanto a 357. Depois fala, né, que quem é o receptor, então, ó, quem é o corpo hídrico receptor deste efluente? O arroio cadeia. Tá? Então, o arroio cadeia tem, né, o lançamento vai ser nessas coordenadas geográficas, e aí é estabelecido os limites com base, né, na capacidade de recebimento desse arroio, desse corpo hídrico. Tá? Depois aqui vai falar sobre uma planilha de acompanhamento, eu vou falar sobre ela mais adiante, mas veja que aqui ele traz os limites, né, para cada parâmetro, através da resolução do CONSEMA. Então, utiliza como base a resolução do CONSEMA. Tá? Não significa que elas estão iguais ao previsto lá. Pode ser que esteja aqui, tenha um parâmetro que esteja mais restritivo do que o previsto na resolução do CONSEMA. Tá? Então, aqui traz coliformes, cor, DBO, DQO, espumas, fósforo, materiais flutuantes, nitrogênio, amoniacal e total, odor, óleos e graxas, pH, sólidos e assim vai. Tá? Então, aqui ele vai trazer o limite para cada um. Quando que deve ser feito a amostragem e a medição, né? Ou seja, a análise desses parâmetros, e tudo isso deve ser comprovado através de uma planilha de acompanhamento, como nós vamos ver mais adiante. Tá? Então, tudo isso aqui tem a ver com efluentes, tá certo? Vejam que é bastante coisa, né, a ser observado. Não só aquelas questões de resíduos sólidos, como nós vimos na aula passada, mas também tem que ser observada a parte de efluentes líquidos, né? Se a gente imaginava que uma indústria, né, que uma fábrica de diferentes setores, né, tinha que se preocupar somente em produzir bens de consumo, agora a gente está vendo que tem que se preocupar com muito mais coisas do que isso, né? Tem questões ambientais aí importantes a serem observadas. Tá, pessoal? Bom, pessoal, até aqui tudo certo? Querem que eu retome alguma coisa? Ficou pendente aí alguma explicação para vocês? Enquanto isso, dá tempo aqui de eu tomar uma aguinha. Show, beleza. Tá? Só para recordar, então. A gente fez aí um breve histórico, né, de como a nossa relação com a água se dá ao longo desse tempo, né?
a importância que esse recurso hídrico tem para nós. Nós já vimos em aulas passadas, né, da questão do direito humano, acesso à água potável, né, como um direito humano, esgotamento sanitário como um direito humano, lá em 2010, reconhecido pela Organização das Nações Unidas, tá? Então nós já vimos isso, vimos que a água realmente tem relevância na vida humana, né? Ela é importante para a qualidade de vida, né? Para a permanência da vida do ser humano, tá? E ela, claro, é o pontapé para diversos outros direitos fundamentais, como a alimentação, como a sadia qualidade de vida, né? Como um meio ambiente ecologicamente equilibrado, entre outros direitos que nós temos aí trazidos pela nossa Constituição Federal. Bom, aí nós avançamos para a Política Nacional de Recursos Hídricos, vimos a base, né, o que ela traz de fundamento, o que ela traz como alicerce, né, aquilo que realmente fundamenta a própria política. Vimos onde que essa política pretende chegar, onde ela quer alcançar, de uma maneira bem genérica, né, porque através disso a gente pode ampliar o nosso leque de objetivos, tá? Então nós vimos isso. Não vamos entrar no mérito de bacias hidrográficas, comitês de bacia, porque eu acho que isso é algo mais amplo, tá? E aí a gente precisaria talvez de um semestre para tratar só sobre assuntos relacionados à água. E aí nós vimos que a água é um recurso limitado, nós vimos que o poder público, então, é quem possui o domínio das águas, e através das ações de comando e controle, então, ele tem essa possibilidade de proteger, de preservar os recursos hídricos. E uma das formas de preservar os recursos hídricos, então, é através da outorga de direito de uso, ou seja, a permissão de uso da água para diversos usos, né? Como, por exemplo, a captação de mananciais subterrâneos, de mananciais superficiais, para fazer o lançamento de efluentes em corpos hídricos receptores, é necessário ter a autorização do órgão ambiental, a outorga, não basta a licença de operação, a gente tem que ter uma outorga de uso, porque o lançar o efluente, o esgoto, em um corpo hídrico receptor não deixa de ser um uso, nós estamos usando o recurso hídrico para diluir os efluentes, então é necessário ter a outorga de direito de uso, tá? E aí também uma outra situação é através de estabelecimento desses limites de lançamento, né? É através disso que o poder público, né, pode ter aí um controle também efetivo do uso dessas águas e da preservação dessas águas. E aí nós entramos agora, falando de efluentes, vimos dos parâmetros que pertencem, né, a este efluente, ou seja, as substâncias possíveis dentro desses efluentes. Na resolução 357, como eu estava comentando com vocês, que estabelece os limites para cada parâmetro, lá vocês vão ter uma lista de parâmetros orgânicos e inorgânicos, no qual nós temos limites. Nós vimos também, então, que a resolução estadual com SEMA, ela pode ser mais restritiva, mas não menos restritiva do que uma resolução nacional, né? Ou ela copia, ou ela é mais restritiva. E ainda nós podemos ter uma restrição ainda maior quando a gente trata da licença de operação do empreendimento, porque dependendo do corpo hídrico receptor, da característica desse corpo hídrico receptor, a gente pode ter uma limitação ainda maior para preservar a qualidade daquele recurso hídrico, isso tem que ser bem claro. Nós não podemos permitir o uso de um recurso hídrico de maneira a piorar a classificação, piorar a qualidade daquele recurso hídrico. Então, isso tem que ser observado. E através dessas ações de comando e controle que o poder público detém o domínio deste bem. Certo? Bom, dito isso, fazendo esse resumão geral até o momento, a gente entra na parte do tratamento dos efluentes. Certo? Isso é uma prática essencial, né, para, eu digo, para minimizar os danos, né, ocasionados aos recursos hídricos. Por que eu digo para minimizar os danos? Tá? Aqui vai uma opinião pessoal. Quando nós temos aí limites estabelecidos numa resolução, né, limites de lançamento e tudo mais, a gente não está evitando que sejam lançados contaminantes. Vejam, né?
O limite está dizendo, olha, tu pode lançar contaminantes, poluentes no recurso hídrico, mas até um determinado limite. Isso significa que, por mais que nós estejamos, né, atendendo a uma legislação, uma resolução específica, né, ou seja, dentro da legalidade, nós estamos causando impactos ambientais. Lembrando que impacto ambiental nada mais é do que alguma alteração nas condições normais do meio ambiente, do ambiente no qual está sendo afetado. Isso é causar impactos ambientais. Bom, se aqueles contaminantes não estavam presentes numa condição normal, natural daquele meio, daquele recurso hídrico, por óbvio eu estou causando impactos ambientais. Agora, eu não posso dizer, lembra que eu comentei que a gente precisa ter um cuidado na análise de impactos e poluição ambiental, porque poluição ambiental depende de outras coisas. Então, quando nós vermos, né, um lançamento de efluentes pós-tratamento, em um corpo hidroreceptor, nós não podemos dizer ali está ocorrendo uma poluição. Tá? Porque poluição vai depender de uma análise, de uma perícia técnica que comprove que aqueles danos ocasionados são em níveis tais que podem causar danos à saúde humana, podem afetar a biota, podem causar um desabastecimento público. Se em uma análise é comprovado que há um lançamento acima dos padrões, dos limites permitidos, bom, aí a gente pode considerar como uma poluição, certo? Então aqui a gente tem que entender que lançar efluentes dentro dos limites, atendendo a uma legislação específica, eu estou causando impacto, mas não necessariamente poluição. Poluição depende de uma análise mais específica, de uma perícia técnica que me comprove determinados danos, certo? Se eu não tenho determinados danos, eu posso não ter aqui a aplicação, né, da poluição. Lembrando que crime de poluição está previsto lá no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, certo? Se vocês vão ver lá na Lei de Crimes Ambientais, vai estar escrito, né? Poluição é dano causado a níveis tais, uma coisa assim, tá? Agora não vou recordar o texto como ele é mesmo, mas a níveis tais que possam causar impacto à saúde humana, afetar desfavoravelmente a biota, entre outros ali, outras consequências, tá? No artigo 54 tem lá a Lei de Crimes Ambientais. Tá? Então, a gente precisa ter essa diferença muito clara. No meu ponto de vista, tá? Digamos que é uma contaminação autorizada, né? Então, a gente está, sim, prejudicando diversos outros usos dos recursos hídricos. Porque se nós temos a urbanização que ocorreu ao redor de rios, as indústrias, da mesma forma, começam a surgir ao redor de rios, principalmente porque a água, muitas vezes, é um insumo necessário para a produção, ou até mesmo é o principal insumo de determinada produção. E aí são instaladas ali ao redor de rios, né, de corpos hídricos, e também lançam seus efluentes nesses corpos hídricos. Bom, para nós termos, então, este impacto autorizado por lei, autorizado por resolução, autorizado pelo poder público, nós temos que efetivar o tratamento. E o tratamento, ele tem diversas etapas a depender da qualidade daquele efluente que foi gerado, certo? E aí a gente pode dividir em 4 etapas. O tratamento dividido em 4 etapas. O primeiro é chamado de tratamento preliminar. Tratamento preliminar. O tratamento preliminar nada mais é do que a retirada de sólidos grosseiros, tá? Então, aqueles sólidos que são facilmente retirados através de uma peneira, através de um sistema de gradeamento, né, para retirada, por exemplo, de materiais plásticos, de materiais mais grosseiros, de retirada de areia, por exemplo, às vezes, né,
tem aí carregando no seu efluente, ou até mesmo no tratamento das águas, né? Nós temos areia sendo carregado junto, então é uma forma de retirar. Então, tudo isso é feito no tratamento preliminar. Além disso, dentro dessa parte preliminar, é o que nós fazemos aí, o ajuste do pH, né, o ajuste do pH, e também a equalização do efluente. O que é a equalização? Lembra que lá no início nós comentamos dos picos de geração, né, de esgotos ou até mesmo de efluentes. O processo industrial também tem picos de geração, né? E esses picos de geração devem ser controlados, né, em uma etapa do tratamento. E essa etapa é o que nós chamamos de etapa preliminar, tratamento preliminar. Ali, então, nós temos uma espécie de tanque de equalização, na sua grande maioria das vezes, no qual é recebido o efluente e dali é lançado o efluente, colocado, é mandado o efluente para dentro da estação de fato, entre aspas, né? Em quantidades reguladas, regulares, para que nós mantenhamos aí a mesma vazão de entrada para permitir uma maior eficiência desse tratamento. Então, o tratamento preliminar serve para isso, tá? Alguns autores trazem, né, o tratamento preliminar junto com o tratamento primário, tá? Então, nós temos aqui a segunda etapa, que é o tratamento primário. O tratamento primário, por que alguns autores trazem junto? Porque às vezes tu não consegue definir, né, separar o primário, ou melhor, o preliminar do primário. Porque o primário nada mais é do que, por exemplo, retirada de sólidos, não os grosseiros, não os mais grosseiros, mas aqueles sólidos que ainda possuem, através de processos físicos, conseguem ser retirados. Então, sólidos sedimentáveis, um sólido suspenso ali, que possa ser retirado facilmente, né, através, dependendo do tipo de sólido que a gente encontra, por exemplo, sólido sedimentável, né, aquele que se sedimenta naturalmente. Então, a gente tem aí decantadores, onde o efluente é colocado ali e aquele sólido, então, decanta, entre outra série de equipamentos que possam ser utilizados para a retirada desses sólidos por meio físico. Tá? Lembrando que até então nós não temos nenhuma utilização de tratamento químico ou biológico nestas fases. Tá? É claro que a gente tem ali, no tratamento preliminar, ou até mesmo no conjunto preliminar primário, a regulação de pH e muitas vezes é utilizado um produto químico. Tá? Mas a gente não pode dizer que esse produto químico utilizado para a regulação do pH é um produto do tratamento em si, tá? Ele apenas regula um determinado parâmetro importante para a eficiência do tratamento em si, tá? Aí, partindo do tratamento primário, se eu estiver indo rápido, galera, por favor, me chame, mas é que o nosso tempo também é um pouco curto para falar de tudo. Do tratamento primário, vai para o tratamento secundário. No tratamento secundário, nós temos aí a utilização ou de um processo químico ou de um processo biológico. Tá? Podemos ter um conjunto dos dois? Podemos. Podemos, não há nenhum empecilho para isso. Só tem que cuidar, claro, na questão da utilização do tratamento químico, que ele pode afetar negativamente no processo biológico. Lembrando que produtos químicos, né, podem afetar os micro-organismos na decomposição, por exemplo. Então, eu posso acabar matando os micro-organismos responsáveis pela decomposição da carga orgânica. Então, tem que tomar muito cuidado. Se eu tenho um sistema misto aí, né, de tratamento, tem que tomar muito cuidado com isso. A utilização de produtos químicos aí podem prejudicar a eficiência do tratamento como um todo. Então, nós temos, a depender da característica do efluente, uma parte biológica, que é a utilização de micro-organismos para fazer a decomposição da carga orgânica, ou nós podemos ter, então, um tratamento químico, que é a utilização de produtos químicos para a retirada, então, desses contaminantes químicos do efluente, tá? Essa característica vai depender, então, do processo produtivo que gerou este efluente, tá? Neste tratamento secundário, a grande maioria dos contaminantes são retirados nesse momento, tá? Em alguns casos, já atende os padrões de lançamento, mas em outros casos é necessário uma outra etapa,
uma última etapa, que é o nosso tratamento terciário. O tratamento terciário também é conhecido como a etapa de polimento, tá? E alguns autores trazem isso, né? Etapa de polimento, que é a retirada dos contaminantes persistentes, tá? São aqueles que não conseguiram ser retirados nem na etapa preliminar, nem na primária, nem na secundária. Eles permaneceram no efluente e precisam ser retirados ou minimizados para um possível lançamento em corpo hídrico receptor. E aí nós temos a etapa terciária. Quais são os exemplos que nós temos de tratamento aqui? Nós temos osmose reversa, ultrafiltração, microfiltração. Nós temos tratamento por plantas, como as wetlands, são chamadas, né? Para retirada, por exemplo, de nitrogênio e fósforo, que muitas vezes não consegue ser retirado no tratamento secundário, né? O que a gente chama de nutrientes, né? Para retirada de nutrientes. Então, a gente tem ali nitrogênio e fósforo. Já te dou a palavra, Carla. Então, nesse tratamento terciário, são alguns tratamentos para retirada de poluentes específicos, aqueles que não conseguiram ser retirados anteriormente. Tá? Carla, pode falar. Oi, professor. Nenhum Diga. deles, nesse caso, usa nenhum tipo de tratamento com algum tipo de produto químico para fazer limpeza, né? Porque senão ele estaria agregando mais. Pode ser utilizado sim, tá, Carla? Tá, então vamos supor o seguinte, vamos pensar que nós temos aí uma indústria metalúrgica, tá? Vou dar um exemplo aqui, mas chutando, tá? Que realmente teria que avaliar realmente as características do efluente. Mas vamos ver, vamos pensar aqui uma indústria metalmecânica, uma indústria de tintas, ou outra indústria que gera um efluente com uma carga química, tá? Dentro desse efluente, muitas vezes é necessário uma adição de produto químico para fazer a retirada desses poluentes, tá? Para que nós tenhamos uma reação química que vai proporcionar a eliminação, né, destes materiais do efluente, tá? Então, às vezes é necessário sim a adição de produto químico. O que eu tinha comentado antes é que muitas vezes nós temos lá uma carga orgânica, ou seja, um processo produtivo que gerou um efluente com característica orgânica, adicionar produtos químicos pode não ter a mesma eficiência do que se nós tivéssemos aqui um tratamento por micro-organismos, tá? Aí é um tratamento natural, né? Aí se utiliza, a depender, um tratamento aeróbio ou anaeróbio, e aí vai depender muito, né, da característica orgânica que nós temos no efluente. Mas é possível, sim, um tratamento com a utilização de produtos químicos, tá? Te respondi? Tá, beleza. Perfeito. Aí o Paulinho fala de polímeros, né? Paulinho, polímeros podem ser usados muitas vezes para aumentar o peso, né, de determinado contaminante, material sólido, né, que foi muitas vezes através de uma adição de produto químico, né, às vezes eu preciso que aquele material ganhe peso, né, e decante, e aí eu faço uso de determinados polímeros, isso é possível, tá? Tanto é que, se eu não me engano, quem usa polímero aqui na região, eu sei que usa a Plastweber, usa bastante polímero para retirada de sólidos, né? Porque eles fazem a lavagem do plástico para o processo produtivo, e aquele efluente, ele tem ali alguns sólidos que necessitam ganhar peso para decantar e depois serem retirados. Vocês também usam? Show, show. Então é utilizado bastante, sim, polímero para dar o peso, né? Para dar aquele floco. Então, quando nós temos, por exemplo, na etapa do tratamento secundário, nós temos uma coagulação, o Roberto colocou Renaplástico também, sim, show de bola. Quando nós temos um processo de coagulação, né, daquele material sólido, às vezes ele forma, né, os coágulos, forma os blocos, né, de sólidos, mas eles não ganham peso suficiente, né? Então a gente precisa da adição de determinada quantidade de polímeros
para fazer com que eles se juntem ainda mais, ganhando peso e decantando. Depois são retirados no decantador, né, através de uma raspagem, etc. Tá? Então, isso é interessante. São várias formas de fazer retirada, né, utilização de produtos químicos para fazer a retirada de determinados contaminantes, poluentes, parâmetros do efluente, tá? Mas show de bola, é isso aí, é isso aí. Que bom que vocês trouxeram isso, né? Até eu nem ia lembrar de comentar dos polímeros, tá? Uma pena também que a gente não está presencial, né? Eu costumo levar o pessoal no laboratório para a gente fazer um experimento de tratamento de um efluente, né? Então a gente bota lá o efluente e faz uma experiência, né? Adição de produto químico e aí também adição de alguns polímeros, né? Para ver a eficiência de determinado polímero, para ver a quantidade, concentração de cada polímero, para ver a maior eficiência na retirada de determinado contaminante. Isso é interessante, a gente consegue fazer um trabalho bem legal no laboratório. Tá? Através do JAR teste, né? O teste de jarros. Inclusive, nós temos, se não me engano, dois equipamentos de JAR teste no laboratório de química do campus. Tá? Daria para fazer também. Mas é uma pena que a gente não tem essa possibilidade, né? Mas show de bola, que bom que vocês já conhecem aí. Galera, voltando aqui, dito as etapas de tratamento, vimos que lá na etapa do terciário, então, né, etapa de polimento, retirada de contaminantes persistentes, nós temos diversas formas de retirar esses contaminantes para atender um padrão de lançamento e, então, eu poder lançar os meus efluentes no corpo hídrico receptor. Parêntese. A gente pode ter a possibilidade de ter um reciclo deste efluente após o tratamento, ou seja, retornar o efluente após o tratamento ao processo produtivo. Quais são os benefícios disso? Dependendo do tipo de processo, eu posso reduzir o consumo de água, né, da concessionária, enfim, eu posso aí reduzir os custos com relação ao consumo de água, fazendo esse reciclo. Eu posso utilizar essa água para, dependendo, claro, né, eu posso utilizar essa água nos vestuários, nos banheiros, né? Então, esse reciclo proporciona aí além da redução do consumo de água, também evita riscos de contaminação do corpo hídrico receptor através do lançamento de efluentes. É claro que o reciclo não ocorre com 100% do efluente tratado, mas já é um bom início para que a gente tenha um menor risco de contaminação e, consequente, poluição do corpo hídrico receptor. Mas vamos a mais outro parêntese. Para realizar o reciclo desse efluente, também tem que ser analisado qual é o processo produtivo. Por exemplo, vamos supor que tem lá um processo produtivo de uma fábrica de alimentos. Para que eu faça o reciclo do efluente, eu preciso ter uma eficiência quase que máxima de tratamento deste efluente, porque eu posso ter aí a contaminação do produto que eu estou produzindo, né? Então, se for para fins menos nobres, então, por exemplo, é uma indústria metal-mecânica, uma indústria de tintas, no qual eu não necessito de uma qualidade de água tão grande, bom, aí eu posso fazer o reciclo com um tratamento não tão eficiente assim, né? Então já tem uma possibilidade um pouco maior. Aí, claro, tem que se estudar quais são as possibilidades, né? Os custos relacionados a isso, a eficiência necessária do tratamento, né? A qualidade necessária para a produção e por aí vai, tá certo? Bom, dito isso, eu quero mostrar para vocês, como eu já mostrei ali, que é necessário uma planilha de acompanhamento desses efluentes. Você deve pensar assim, eu trabalho, né, numa indústria, numa fábrica, e vejo que tem a estação, mas para mim aquilo lá é simplesmente para tratar, então vai lá, trata, lança, etc, e acabou, né? Não tem muito o que fazer. É isso aí, toca a ficha, vida que segue. Mas tem uma série de coisas a serem atendidas, a serem observadas no tratamento de efluentes, no atendimento às exigências do órgão ambiental, tá? Entre elas, então, essa tal planilha de acompanhamento. Como vocês viram aqui, deixa eu apresentar minha tela novamente para vocês.
Como vocês viram aqui, tá? No início, diz o seguinte, olha só. Este empreendimento está incluído no sistema de automonitoramento de efluentes líquidos de atividades poluidoras localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Atualizado pela Consema Tal, classe E, devendo realizar medições e análises de seus efluentes líquidos de acordo com a tabela de parâmetros e padrão de emissão desta licença, aquilo que nós já vimos, e encaminhar a respectiva planilha de acompanhamento de efluentes líquidos à FEPAM, ao órgão ambiental do Estado. Via digital até o 10º dia, assim por diante. Pessoal, que planilha de acompanhamento é essa? Vamos dar uma olhada, tá? Deixa eu entrar aqui com vocês. Vou entrar aqui no site da FEPAM. Entrei aqui no site da FEPAM, vou ali em licenciamento e vou em resíduos e efluentes industriais, planilha de acompanhamento, tá? Foi aqui que lembra, né, que a gente viu as planilhas de resíduos, né, vimos sobre isso. Aqui tem também sobre os efluentes líquidos, planilhas de automonitoramento. Vamos dar uma olhada. Abrindo aqui, tem um exemplo de preenchimento. Essa aqui que nós vamos, porque já tem até os exemplos trazidos, né? Vamos abrir aqui para a gente dar uma olhada. Pessoal, olha só. Deixa eu tentar aumentar aqui o tamanho para vocês. Acho que aqui agora vai ficar um pouco melhor, para vocês visualizarem. Então, isso aqui, ó, é uma planilha de acompanhamento de efluentes líquidos, tá? Aqui são as datas das medições. Se eu tiver mais de uma medição por dia, eu posso ir acrescentando aqui. Então, vai formar várias linhas, né? Aí eu vou ter aqui a vazão média, e é importante nós termos a vazão média, porque lembra que nós temos o limite de vazão a ser autorizada, né, no lançamento. Então, é necessário nós termos a medição de vazão. Depois nós vamos ver que tem uma planilha que vai também acompanhar a vazão de entrada e a vazão de saída da estação, tá? Aí nós temos acompanhamento do pH, é um parâmetro também a ser observado, temperatura também é um parâmetro a ser observado, DQO, DBO, sólidos suspensos, sedimentáveis, cromo total, e aí tu pode fazer uma lista de elementos no qual você está obrigado a analisar. Então, isso aqui é uma planilha de acompanhamento. Se faz isso e se envia, então, para o órgão ambiental. Embaixo, nós temos ali os padrões de emissão. Veja, né? O pH tem que estar entre 6 e 8,5. Aí nós temos aqui a medição do pH. Claro que isso aqui é só uma simulação, tá, pessoal? São alguns dados fictícios, eu acho, pelo menos, tá? E aí, então, é feita a medição. Isso aqui é uma planilha de acompanhamento, então, com base nas exigências do órgão ambiental, tá? Bom, dito isso, nós temos outras planilhas de acompanhamento. Então, por exemplo, perfil de vazão do efluente tratado. Se nós abrirmos aqui, vocês vão ver. Deve ter alguma coisa aqui. Vocês vão ver que aqui nós temos, ó, o efluente bruto, ou seja, o efluente da entrada da estação, e aqui nós temos o efluente tratado, a hora da medição, né, e alguma observação que tenha sido feito. Qual é o tipo de medidor utilizado? Nós temos vários tipos de medidores de vazão, né? Tem medidores automáticos, né, automatizados, tem medidores manuais, né? Então, alguns lugares tem a calha partial, outros é a calha partial com a adição de um sistema laser de automatização, enfim, tem uma série de formas de medir as vazões, tá? Aqui tem uma questão do efluente tratado, então a vazão em metros cúbicos por hora, se faz aqui um monitoramento e também se envia aí para o órgão ambiental. Entre outros relatórios aqui que deve ser feito, outras planilhas de acompanhamentos que são feitas, tá? Então veja, aqui ó, relatório de reciclo do efluente líquido. Vamos ver o que tem aqui. Esse aqui eu não tinha aberto ainda, esse aqui eu não vi. Vamos ver o que nós temos aqui. Ó, que interessante aqui, olha só. Vazão reciclada e vazão lançada. Lembra que eu comentei, né, que quando a gente vai fazer o reciclo do efluente, nem sempre nós vamos fazer o reciclo de 100%, tá?
em alguns lugares, né, às vezes nem é autorizado fazer o reciclo de 100%. E aí, então, eu tenho que demonstrar quanto que está sendo feito o reciclo, ou seja, qual é a quantidade reciclada, né, que é enviado novamente para a organização, e qual que é a vazão lançada para o corpo hídrico receptor. Tá? Isso também é feito aí uma análise. Lembrando sempre que existem os responsáveis pelas informações ali prestadas, né? Tem que assinar ali o responsável pelas informações, porque uma informação dada de maneira errônea, né, ou tendenciosa, pode dar responsabilidades a quem assinou um determinado documento, tá? Então, nós vimos aqui algumas planilhas de acompanhamento. Veja que, olha só, aqui no início diz, ó, selecione a planilha de acordo com o setor da sua indústria e encaminhe para a FEPAM conforme solicitado na sua LO, aquilo que nós estávamos vendo anteriormente. Tá certo, pessoal? Dúvidas, galera? Estou aqui à disposição de vocês agora, tá? Tudo certinho? Galera, eu sei que foi rápido, eu sei que é um conteúdo técnico, maçante, teórico, mas quem trabalha já em indústria, né, no setor industrial, sabe que isso é importante ser observado. Se um dia vocês forem se tornar aí, de repente, empreendedores, né, e queiram abrir as suas indústrias, né, os seus processos produtivos, muitas vezes vão ter que observar algumas questões. Até mesmo, tá, para uma produção de alimentos congelados, tá, e eu sei que tem muito aqui na região que está surgindo, tá, então, vou abrir um empreendimento de alimentos congelados, sei lá, pizzas, lasanhas, enfim, N coisas que surgem aí como congelado. Muitas vezes eu vou necessitar, né, tratar o meu esgoto, o meu efluente do processo produtivo. Então, às vezes eu tenho que observar algumas questões. Certo? Galera, estou à disposição de vocês. Vou aqui para a gravação da aula de hoje. Tá? Acredito que nós tenhamos atingido o objetivo. Caso, né, eu lembre ou vocês lembrem de algum assunto relacionado e queiram trazer para a próxima aula também, fiquem bem à vontade. Vou parar a nossa gravação aqui.